Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Glória a Deus. Isaías, capítulo 1, profeta Isaías, o primeiro grande profeta. Se você não sabe, filho, precisa vir para o seminário ou para a escola bíblica dominical. Eu vou começar a pregar em Naum, Amós, Joel. Vai treinando você aí. Abriu? Isaías, capítulo 1, verso 19. Diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. De novo. Se quiserdes. Você já decorou essa grande frase? Então vamos lá mais uma vez. Se quiserdes. Então diga a essa pessoa do lado, que está do teu lado aí atrás, à frente, diga assim: ó, você pode ter o melhor dessa terra. Disse? Então pode se assentar, querido. Podemos ter o melhor dessa terra. A palavra de Deus, ela é regra de vida para a nossa vida. A palavra de Deus, ela estabelece os limites para a nossa vida. Isaías, ele fala de algo que é muito importante. Deus mesmo dizendo: olha, se você quiser e se me ouvir, você pode comer o melhor dessa terra, você pode ter o melhor dessa terra. E tenho dito nessas quintas-feiras princípios que estão inseridos nesse texto sobre a palavra de Deus, que nos faz ter o melhor dessa terra. Você quer ter o melhor dessa terra? Você quer viver o melhor dessa terra? Pois bem, Deus, Ele quer muito mais do que nós dar o melhor. Ele deseja fazer isto. E nós falamos que viver o melhor dessa terra, ter o melhor dessa terra, é simples, mas não tão simples, porque requer atos, ação, posicionamentos, mudanças. E é importante que nós entendamos isto. A palavra de Deus é pragmática, não é teórica. Isso exige de nós atitudes. E é exatamente sobre isto que eu quero falar hoje, que a palavra de Deus, ela exige de nós uma coisa muito importante e muito simples. O que é? Obediência. Nós falamos que para ter o melhor, para você viver o melhor, isso é uma questão de escolha. As escolhas conduzem os nossos caminhos, diz onde nós vamos, ou vamos para o norte ou vamos para o sul, vamos para o leste ou para o oeste, vamos para baixo ou vamos para cima. As escolhas são fundamentais. O que você vai fazer da vida? Qual é a profissão que você vai ter? Onde você vai morar? O que você vai ser? Você escolhe, você pode escolher isto. E Deus nos deu esse poder de escolher. Mas isso não basta a ter uma vida boa, uma vida melhor, viver o melhor nessa terra. É também uma questão de conceito. E diz que conceito é a ideia que nós formamos a respeito de. E essa ideia, ela está baseada em nossa vida, em nossas experiências, naquilo que nós vimos, naquilo que nós vivemos. Então a ideia que nós formamos a respeito da vida, isso se torna conceito. Por isso que tem muitas pessoas que têm conceitos errados, conceitos que não são plenos na sua perfeição. Mas é a palavra de Deus que nos traz essa perfeição de conceito. E para que vivamos o melhor, nós temos que submeter os nossos conceitos ao conceito do nosso Deus. Mas isso não basta. Isso também
é necessário humildade, é uma questão de humildade, não é? Uma questão de humildade. Isso requer rejeitar soberba, orgulho, etc., e submeter-se, principalmente, à mão de Deus e às autoridades estabelecidas. Como disse, para terminar hoje, é uma questão de obediência. Diga comigo, obediência. Essa é a base para que nossa vida seja resguardada de perigos e evitemos o caos em nossos passos, em nossa vida. A obediência é importante, meu irmão, e ela nos resguarda de perigos e evita o caos em nossa vida. Nós precisamos compreender o que é obedecer. E nesses tempos, nesses dias que vivemos, nos últimos dias, não é, da terra ou da igreja do Senhor, a obediência, às vezes, é colocada de lado. A obediência é a base da nossa consciência moral, é a base da nossa ética e religiosa. Nós temos que ter consciência moral. Todo ser nasce com uma consciência moral do que é certo, do que é errado. Mesmo aqueles que não têm contato com a palavra de Deus, têm uma consciência e obedecem essa consciência. Há regras que não podemos infringir, nós temos que cumpri-las, e para isso é necessário obediência. Por exemplo, as regras de estrada, de leis de trânsito, quando diz velocidade 80 por hora, qual é a velocidade que temos que andar? Então tudo bem. Qual é a velocidade que você anda? Quando a lei diz, esse trecho é contramão, e você está apressado, e você precisa chegar naquele lugar, o que é necessário fazer? Tudo bem. O que você faz? O que nós fazemos? A obediência. Obediência. A obediência não está só nas coisas mais importantes que nós achamos, mas a obediência está nas coisas mais simples, porque elas evitam coisas drásticas em nossa vida. Se diz que é 80 por hora, ou 40 ou 60 por hora numa curva, se eu entrar, como alguns, a 120, a 150, o que pode acontecer? Infringir, desobedecer uma regra. Por isso a obediência é importante. Se você está numa empresa e o horário de entrar é 8 horas, e você chega 10 para as 8, 5 para as 8, 8 horas em ponto, 8 e 5, 8 e 10, e já matou o pai, a mãe, o vô, a avó 3 vezes, atestados. Obediência, coisa simples da vida, e Deus ressalta isto, não é? Repetidamente, sobre toda a palavra, sobre a obediência. E nós damos muito valor a coisas, mas nos esquecemos que algumas coisas que parecem que não têm valor, são importantes também obedecer. Mulher, se teu marido diz, acabou, para, esse mês não compra mais. E aí o que a mulher faz? Claro, não compra. Ela não compra para pagar naquele mês, compra para pagar nos outros meses. É assim ou não? Não é assim, porque obedece, não é?
porque obedece. Obediência. Como a obediência é importante. A obediência é importante para que vá bem na vida. Alguém quer ser abençoado no emprego, mas não obedece o patrão, não obedece o chefe, não obedece o gerente, o supervisor, o coordenador, ou seja, que dor for, não obedece. Porque nós temos essa coisa, meu irmão, de que nós sabemos tudo, que nós podemos tudo e que sabemos mais do que os outros. E ainda mais, nós temos isso, que somos o dono da verdade. A obediência, ela só vai acontecer, meu irmão, ela não é nada mais, nada menos do que alguém ceder à persuasão e submeter-se a essa autoridade. É alguém ceder, olha só, a persuasão. Não preciso convencer, mas eu preciso ceder. Eu não preciso ser convencido. A obediência para alguns, ou quem sabe muitos, ou quem sabe para nós, é ser convencido. E a obediência não está no convencimento. Porque quando nós esperamos ser convencidos, nós vamos errar. Por exemplo, Adão. Deus disse: coma de toda a árvore desse jardim, mas daquela árvore, sabe aquela árvore ali, que está brilhando ali, ó? Dizem que foi uma maçã, uma macieira, estava lá, e ela brilhava. Daquela árvore, você não coma. Deus, ele não explicou por quê, mas ele disse: se você comer desse negócio, certamente você morrerá. Só isso que Deus disse. Mas sabe por que Adão desobedeceu? Porque ele quis ser convencido. E ele cedeu ao convencimento, à persuasão do inimigo, do diabo, que sentou e começou a persuadir. Que isso? Não é bem assim. Ele diz, sabe, é porque ele não quer que você também seja como ele, que você também tenha conhecimento, que você não seja isso, que você não consiga isto. E tem muita gente que pode estar, meu irmão, vivendo uma vida péssima, uma vida, quem sabe até de maldição, quem sabe uma vida de perdas, porque não obedece, porque espera que a obediência seja algo que eu tenha que ser persuadido a ela. Não. Obediência é questão de submissão, e submissão é uma questão que está sendo esquecida hoje em dia. Só se nos submetemos a alguma coisa se vamos perder, se vamos ser atingidos. E quantas pessoas desejam viver o melhor, estão pedindo a Deus, estão buscando, vindo à igreja, fazem campanha, ora, faz jejum, mas não vai mudar, porque é uma coisa simples: obediência. Olhe para o teu irmão e diga assim: obediência é sério. É sério. Segura aí que vai melhorar. Isso significa, meu irmão, a obediência. E Deus está dizendo: olha, se você quiser me ouvir, dar ouvidos àquilo que eu falo, ouvir, se colocar debaixo dessa autoridade, da influência de quem fala, ouvir alguém, meu irmão, e atender aquilo que está sendo dito, é dar atenção e se colocar embaixo, se submeter. Não basta dizer que somos cristãos,
é necessário obedecer. Deus fala lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, 28, 29, a respeito disso. Se você me der ouvido, você terá tais bênçãos. E ele descreve essas bênçãos. Mas se não der ouvido, se não obedecer, aí virá essas maldições. E a maldição é 3 vezes mais do que a bênção. Ela envolve tudo. Mas nós queremos ser abençoados, queremos ser felizes, queremos ter o melhor, viver o melhor dessa terra. Mas Deus está dizendo: olha, você precisa me ouvir, você precisa dar crédito, você precisa se submeter. Abaixa um pouco só para mim, que eu falo alto, falo forte. Então você precisa me ouvir, dar ouvido ao que eu estou falando. Como alguma coisa, como alguém pode prosperar na vida sendo totalmente desregrado, não se submete a autoridade alguma, não tem limites, porque a obediência, meu irmão, ela traz para nós, e isto é muito importante, limites. Quando não há obediência, há quebra de regras. Ou seja, rompemos limites que vão nos prejudicar. E nós precisamos entender isto. E Deus está dizendo: ó, se você me obedecer, você vai ficar dentro dos meus parâmetros, dentro do meu perímetro, dentro da minha autoridade, e será abençoado. Mas se não, olha o verso 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Deus não brinca com obediência e desobediência. Adão, meu irmão, ele trouxe prejuízo. Mas para que a obediência se revele em nossa vida, é necessário, primeiro, dar à pessoa o direito de comandar. Eu tenho que dar direito ao pastor Joel, de comandar, senão não haverá autoridade, aí haverá obediência. Se eu não der, é como o empregado entra numa empresa e ele não dá, não é, o direito do chefe lá, ou do patrão, seja quem for, comandar. Se rebela, tudo questiona. Tudo não é assim, não é bem assim, eu acho que tem que ser de outro jeito, eu acho que no caminho não é esse, eu acho que vai dar errado, eu acho que bebi, papapá, titi, papapá. Obediência é dar o direito de alguém, dar o direito a alguém para comandar. É necessário isto, mas também é preciso, para quem comanda, fazer conhecidos os seus requisitos. Não haverá obediência se não soubermos o que temos que fazer. Agora vem aqui. Nós não temos paciência para ouvir o que temos a fazer. Nós queremos receber logo o que temos que receber, fazer logo o que temos que fazer, e perna para quem a gente quer. E para obedecer, é preciso aprender a ouvir. Para obedecer, é preciso aprender a ouvir. E quantos, quem sabe de nós, quem sabe quantos estão por aí, que não conseguem obedecer porque não aprende a ouvir. Adão pecou contra Deus porque não aprendeu a ouvir. Comeu. Você quer ser abençoado? Obedeça. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: você quer ser abençoado? Obedeça. 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 Meu irmão, Deus deixou muito claro os requisitos da bênção de Adão. E por causa disso, até hoje, isso desdobrou em nossa vida, desencadeou na vida do ser, do homem,
problemas e sofrimento. A desobediência de Adão desencadeou até hoje todo o sofrimento que temos. E esse sofrimento não termina onde? Na morte. Olha só, a desobediência. E aí, meu irmão, presta atenção que eu vou dizer. A nossa desobediência desencadeia problemas e sofrimento em nossa vida e na vida não sabe de quantas pessoas. E aí às vezes nós estamos dizendo: Senhor, tem misericórdia, Deus faz isso, Deus muda isso, Deus me livra disso. Mas nós nos esquecemos o seguinte: Deus, eu estou sendo desobediente, Deus, eu não estou obedecendo. Como podemos ter o melhor se não somos obedientes? Mas aqui todo mundo é, graças a Deus. Lá Americana, de onde eu vim, lá não era problema. Só a graça de Deus lá. Ou como tinha gente desobediente lá. Oh Jesus, não, pode deixar que eu obedeço. Vira as costas. Banana para você. Banana. Olhe para o teu irmão e diga assim: graças a Deus você é obediente. Mas se Adão desencadeou a desgraça, o sofrimento, a dor ao homem até hoje, Jesus, meu irmão, na obediência, desencadeou, meu irmão, coisas boas para a nossa vida. Ele desencadeou a vitória do homem contra o Satanás, contra o inimigo. Ele trouxe a justiça de Deus sobre a nossa vida. Ele nos deu vida com abundância. E acima de tudo, meu irmão, aquele que obedece obteve vida e vida eterna. Por isso, ir para o céu, meu irmão, não é apenas conhecer a palavra, não é apenas ser bom, fazer boas obras e ser cheiroso, cheirosa, não. É melhor que vá meio mais obediente. Esta é a palavra de Deus. Nós precisamos pensar nisto. Isaías escreve Deus dizendo: olha, se você quiser, e se me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Como é bom comer gostoso, né, meu irmão? Sentar na mesa, quem já jantou? Ninguém, eu também não. Mas já vou acabar, está acabando já. Olha, sentar na mesa, aquela mesa sortida, hein? Imagina, lasanha. Hoje minha esposa fez uma lasanha de berinjela. Você não imagina como é bom. Me panturrei. Saí dali bolinha hoje. Como é bom, meu irmão, sentar a uma mesa, e a obediência traz isso. Sentar a uma mesa, e a mesa do Senhor farta. Deus, Ele deseja fazer isto, e precisamos pensar nisto. O segredo de ter uma vida melhor, não somente nessa terra, mas além dela, é a obediência. Portanto, queridos, obedeçamos à autoridade, obedeçamos ao Senhor, autoridade sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Obedeça às leis constituídas, obedeça às autoridades constituídas sobre a tua vida. Quere bem? Lá a palavra do Senhor, um dos salmos de promessa, dos mandamentos de promessa diz: honra teu pai e tua mãe. E o que, Rose? A Rose deu aqui uma unção de riso. O que diz lá o mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Vá o quê? Vá bem e vai morrer logo. É isso? Vá bem e vá viver muito, porque viver muito mal deve ser terrível. Eu peço a Deus para viver 90,
90 e pouquinho, mas viver bem. Você quer viver bem? Queremos viver bem? O segredo, a base é a obediência. A obediência, meu irmão, ela é a base de tudo, de toda a regra da nossa vida. Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Quem não consegue obedecer a palavra, não consegue obedecer pessoas. Quem não obedece pessoas, não consegue obedecer a palavra. Toda autoridade, diz a palavra do Senhor, foi constituída pelo presidente Dilma Rousseff. Foi? Foi constituída por quem? Por Deus. Não importa qual é o grau dessa autoridade, se há um cabelésimo de autoridade sobre a nossa vida, temos que obedecer. A obediência nos livra de sofrimentos. Deus, Ele quer que você viva bem. Obedeça a palavra. E para obedecer, e vou terminar aqui, você tem que vencer um grande inimigo. Sabe qual é? Vamos ficar de pé.